Existem estradas que não foram feitas para levar a lugar nenhum, mas sim para prender você em uma história que não é sua. Aprendi da pior forma possível que alguns caminhos guardam ecos de vozes que se recusam a desaparecer. Não sou do tipo que se deixa levar por contos ou superstições, muito menos pelo que a gente ouve nas estradas. Durante anos, meu trabalho foi entregar maquinário pesado e, com isso, rodei milhares de quilômetros por todo o país. Sou Marcos e, embora hoje eu trabalhe numa oficina mecânica, uma viagem que fiz há mais de 10 anos ainda consegue me tirar o sono. Foi em 2011, um pouco antes do feriado do Dia dos Mortos. Me encarregaram de levar uma peça gigante de gerador para um acampamento de uma empresa de energia na Serra Sul de Oaxaca, perto de San Pedro el Alto. As chuvas tinham destruído vários trechos das estradas principais, o que me obrigou a pegar um desvio por uma rota secundária. Era uma estradinha estreita que cortava vários vilarejos no meio das montanhas e que, segundo me garantiram, era segura. O único detalhe era que ninguém se arriscava a passar por lá à noite. Saí da cidade de Oaxaca na hora do almoço, levando comigo um ajudante, um rapaz chamado Roberto. Ele tinha uns 20 anos, era quieto, mas muito atento. O caminhão estava pesado, então a gente avançava devagar. Nas primeiras horas, tudo normal. Cruzamos Santa Catarina, Juquila. Depois, entramos num trecho cheio de curvas, onde o sinal de celular simplesmente sumia. E, por fim, caímos numa parte da estrada que nem o Google Maps tinha registro direito. Foi aí que os problemas começaram. A neblina começou a cair no meio da tarde, densa, como se a montanha estivesse engolindo a luz do dia. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o GPS, que ficou completamente maluco. Ele dizia que estávamos andando em círculos, mas era óbvio que a gente seguia reto pela mesma estrada. Achei que era apenas a falta de sinal. Logo depois, Roberto disse que tinha visto uma mulher parada no acostamento. Como estávamos atrasados e com carga pesada, não quis parar, mas olhei pelo retrovisor e não vi absolutamente ninguém. Alguns quilômetros para frente, já na escuridão total, passamos por uma curva onde as árvores estavam queimadas. Não parecia uma queimada comum de mato. Eram só algumas árvores específicas, enegrecidas, como se tivessem ateado fogo nelas há pouco tempo. O clima ali mudou na hora. O motor começou a vibrar mais que o normal. Eu sentia a carroceria forçando, mesmo a gente estando em terreno plano. Decidimos parar para dar uma olhada. Não tinha sinal de celular, nem rádio, nada. Só silêncio. Um silêncio pesado que dava a impressão de que tinha mais alguém ali, observando a gente. Roberto hesitou, mas acabou andando um pouco na direção das árvores e me gritou, dizendo que tinha algo esquisito. Quando cheguei perto, vi as marcas na terra. Não eram pegadas normais. Pareciam mãos, mas com dedos muito longos, como se alguém tivesse se arrastado pelo chão úmido usando as palmas. Decidi que não valia a pena continuar. Com muito esforço e várias tentativas, consegui fazer a manobra para dar a volta naquela estrada estreita. E foi nesse exato momento que a gente ouviu um choro baixo, parecido com o de uma criança. O som vinha do meio das árvores queimadas. Eu não sou nenhum herói, mas também não me assusto fácil. Só que naquela noite eu não senti medo. O que eu senti foi outra coisa, uma tristeza profunda, que não dava para explicar e que eu sabia que não era minha. Roberto ficou paralisado pelo choro. Tive que gritar para ele voltar ao caminhão. Assim que entramos na estrada de novo, senti o ar ficar mais gelado, embora a temperatura lá fora fosse a mesma. Dirigimos mais alguns quilômetros até avistarmos uma casa ao longe, uma cabana solitária com uma luz fraca acesa. Decidi ir até lá. Pensei que talvez alguém pudesse nos ajudar a encontrar o caminho certo. Desci e só pedi para Roberto não sair do caminhão por nada. Bati na porta. Ninguém atendeu, mas a luz continuava lá. Tentei girar a maçaneta. Estava aberta.
Dentro da cabana não tinha ninguém. Só uma mesa, uma vela e na parede várias fotos antigas, muito antigas. Pessoas do começo do século XX posando sérias, como em retratos de funeral. Num canto, vi uma caixa de madeira. Quando abri, havia ossos pequenos, sem dúvida humanos, e roupinhas de criança dobradas com cuidado impressionante. Voltei para o caminhão sem falar nada para Roberto. Disse para ele que tinha sido um erro parar ali, que a gente precisava seguir viagem. Na hora seguinte, ninguém disse uma única palavra, mas quando finalmente conseguimos voltar para a estrada principal e chegar no vilarejo mais próximo, Roberto me fez uma pergunta que eu não tive como responder. Ele disse que, enquanto eu estava na cabana, alguém entrou no caminhão com ele. Ele não viu quem era, mas sentiu a porta do passageiro abrir e uma mão tocar seu ombro. E a voz da criança que chorava, agora, tinha sussurrado algo no seu ouvido. Não me deixe aqui. No resto do caminho até São Pedro el Alto, não tocamos mais no assunto. Roberto ficou quieto, olhando pela janela, e eu me concentrei em dirigir. A estrada voltou ao normal, mas aquela sensação de estar sendo observado não sumiu por completo. Quando chegamos no acampamento, entregamos a peça, assinamos os papéis e nos ofereceram um lugar para dormir. A gente aceitou. A tensão da viagem tinha acabado comigo. Por volta das 3 da manhã, Roberto bateu na porta do meu quarto. Ele pediu para conversar. Disse que não queria dormir ali, que sentia que alguma coisa o estava seguindo. Pensei que era só cansaço, mas a expressão no rosto dele me fez duvidar. Ele estava com olheiras fundas e a voz tremia. Me contou que a voz do menino tinha voltado, dessa vez num sonho. Não me deixe aqui, eu não sou deste monte. Tentei acalmá-lo, disse que no dia seguinte a gente voltaria por outro caminho. Dormimos mais umas 2 horas e antes do sol raiar já estávamos prontos para partir. No vilarejo, perguntamos se alguém conhecia a estrada por onde tínhamos vindo. Um senhor mais velho nos olhou de um jeito estranho e disse que aquela rota era onde, antigamente, eles levavam as crianças que nasciam tortas. Não entendi o que ele queria dizer. Com a voz baixa, ele explicou. Crianças com doenças, deformidades ou que não desenvolviam a fala. Os curandeiros do monte as pegavam para enterrá-las no alto da floresta, em rituais antigos que ninguém mais praticava. Ou pelo menos era o que eles achavam. A gente se olhou, sem dizer mais nada. Pegamos a outra estrada, por Pochutla, bem mais longa, mas pelo menos era segura. Na viagem de volta, Roberto me contou mais detalhes do que viveu. Ele não só sentiu alguém entrar no caminhão, ele sentiu aquela presença ficar ali dentro. Perguntei se ele achava que aquilo o tinha seguido. Ele disse que não. Falou que o que quer que fosse que entrou no caminhão não queria ir embora com a gente. Só queria que alguém soubesse que estava ali. Queria ter sido ouvido, pelo menos uma vez. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Os dias que se seguiram foram pesados. Já em casa, tive pesadelos com a cabana, com as fotos e com o choro. Mas o pior não foi isso. O pior foi que Roberto começou a mudar. Primeiro, ele quase parou de falar. Não ficou mudo, mas se tornou uma pessoa fechada. Depois, me contou que não conseguia mais dormir, que toda vez que fechava os olhos, via o rosto de um menino. Não era um fantasma nem uma aparição. Era só um menino de rosto muito pálido, olhando para ele. Não dizia nada, só o observava, fixamente. Pouco tempo depois, ele pediu demissão. Disse que ia morar com um tio no norte do país, bem longe das serras. Fiquei quase 3 anos sem notícias dele, até que numa tarde recebi uma ligação. Era o tio dele. Roberto tinha sido internado numa clínica psiquiátrica. Tinha crises de ansiedade muito fortes e dizia que algo não o deixava em paz. O tio me perguntou se tinha acontecido alguma coisa estranha nas nossas viagens, porque Roberto vivia repetindo uma frase durante as crises. Eu não sou deste monte, não me deixem aqui. Fui visitá-lo uns dias depois. O lugar era simples, nos arredores de Saltilho. Roberto estava muito magro, mas parecia calmo.
Ele me reconheceu. A gente conversou pouco. Ele me perguntou se eu também continuava ouvindo. Eu disse que não. Ele me olhou de um jeito que parecia que eu estava mentindo. Antes de eu ir embora, ele me contou algo que guardei só para mim por muito tempo. Ele disse que tinha sim visto o menino. Naquela noite na estrada, enquanto eu estava na cabana, Roberto o viu parado a poucos metros do caminhão. O menino não se mexia, só estava lá, de pés descalços, com um olhar que não parecia de criança. Ele estendeu a mão na direção de Roberto, mas não chegou perto. Roberto não sabia dizer se era um espírito ou se ainda estava vivo. Só sabia que algo nele não estava completo, como se o menino ainda não tivesse entendido que não pertencia mais a este mundo. Voltei para casa com mais dúvidas do que certezas. Mais um ano se passou e Roberto teve alta. Mudou-se para Mérida e, embora a gente conversasse pouco, ele me disse que estava começando a se sentir melhor. Eu tentei esquecer aquilo tudo, seguir minha vida, focar na oficina. Mas teve uma coisa que não consegui ignorar. Uma tarde, limpando o caminhão velho que eu usava naquela época, achei uma caixa que não lembrava de ter guardado. Estava escondida atrás do banco do passageiro. Era pequena, enrolada num pano grosso. Quando abri, encontrei uma camisa de criança, dobrada com cuidado, e um pedaço de madeira com símbolos estranhos entalhados. Tinha cheiro de fumaça, de lenha queimada. Não mostrei para ninguém. Naquela mesma noite, joguei a caixa no rio que passava perto de casa. Não quis ficar procurando um significado, mas quando fiz aquilo, eu senti algo. Não era medo nem alívio. Senti que estava cometendo um erro. Como se, ao me livrar daquela caixa, eu tivesse calado de vez algo que só queria ter sua história contada. Nos anos seguintes, me esforcei para deixar tudo para trás. Mudei de casa, vendi o caminhão e me dediquei de corpo e alma à oficina. Tive filhos. Minha vida virou rotina, ficou mais calma. Mas eu nunca consegui apagar totalmente o que aconteceu naquela estrada. Algo ficou grudado em mim, como uma mancha que a gente não vê, mas sente. Foi só em 2020, no meio da pandemia, que voltei a pensar naquela noite com mais força. Com tanto tempo em casa, comecei a passar mais tempo na internet, lendo coisas que antes eu nem daria atenção. Um dia, achei um fórum sobre estradas assombradas do México. Nos comentários, um usuário anônimo mencionava uma rota secundária na Serra Sul de Oaxaca, perto de San Pedro el Alto, onde motoristas relatavam aparições e veículos que se perdiam por horas ou ficavam andando em círculos. A mensagem dizia algo que gelou meu sangue. Falava que naquela estrada, alguns caminhoneiros juravam ter visto uma cabana com a luz acesa. Mesmo que, oficialmente, nenhuma casa tenha sido construída naquele trecho há mais de 60 anos. Comecei a pesquisar mais a fundo. Achei registros históricos, arquivos digitalizados do governo, mapas antigos. E era verdade. Existia um trecho naquela região que um dia fez parte de um caminho de vilarejos. Ele foi fechado oficialmente em 1968, depois de vários acidentes fatais. Mas o motivo do fechamento não foi o trânsito. De acordo com uma ata da prefeitura, resgatada por uma historiadora local, o caminho foi interditado em respeito aos locais de cerimônia das comunidades nativas e por pressão dos curandeiros da área, que diziam que aquela era uma terra onde ninguém mais deveria passar. Continuei puxando esse fio. Entrei em contato com a historiadora, uma mulher chamada Laura, que trabalhava numa universidade do estado. Contei que tinha passado por aquele caminho e sentido algo estranho. Não falei da caixa, nem do menino. Só disse que senti uma tristeza imensa. Ela me perguntou se eu tinha visto fogo. Respondi que sim, as árvores queimadas. Ela me disse para pesquisar o termo crianças não retornadas. Foi aí que tudo se encaixou. Em alguns povoados zapotecas, existia a crença de que certas crianças nasciam com o olhar preso no outro lado. Não eram vistas como demônios,
mas também não eram consideradas parte deste mundo. Se ficavam doentes ou não falavam depois de uma certa idade, diziam que elas estavam emprestadas. Se o curandeiro do vilarejo decidisse que seu espírito não ia mais voltar, a comunidade as entregava ao monte em uma cerimônia, para que achassem o caminho de volta sozinhas, sem que os maus ventos as levassem. Algumas eram enterradas com roupas novas, outras em caixas com objetos para ajudá-las a não se perder. Laura me mandou um áudio com a gravação de um ancião da região. Ele contava que seu avô tinha levado o próprio irmão mais novo nos braços para uma cerimônia daquelas. O menino nunca mais voltou. Ninguém chorava nesses rituais. Era tudo feito em silêncio. Naquele momento, eu entendi o que tinha visto. A cabana não era uma casa, era um lugar de cerimônia. As fotos, a vela, a caixa, tudo fazia sentido. Não era um lugar para se viver, mas para deixar algo, ou alguém, para trás. Lembrei do sussurro que Roberto ouviu. Eu não sou deste monte. Talvez aquele menino não fosse dali. Talvez o tivessem trazido de outro lugar. Talvez ele não estivesse emprestado. Talvez ele tivesse sido simplesmente abandonado. A tristeza que eu senti não era medo. Era a presença de alguém que não deveria estar sozinho, que foi deixado ali sem uma explicação, sem choro, sem luto. Pensei em Roberto. Liguei para ele depois de anos sem contato. Ele ainda estava em Mérida, trabalhando numa oficina. Me disse que não sonhava mais com o menino, que sentia que, com o tempo, aquela presença tinha se apagado, como se finalmente tivesse aceitado que ninguém o ouviria. Perguntei se ele ainda achava que aquilo tudo foi real. Ele disse que sim, que não era um fantasma comum, era algo mais antigo, algo que não se encaixa nas nossas palavras de hoje. Depois daquela ligação, eu fiz uma viagem, sozinho. Voltei para Oaxaca, não para cruzar aquela estrada de novo, mas para ir até onde a rota oficialmente acaba. Deixei o carro no último vilarejo e caminhei alguns quilômetros. As árvores queimadas não estavam mais lá, mas encontrei um espaço aberto, cercado por pedras arrumadas em círculo. No centro, os restos de uma pequena fogueira apagada. Sentei ali por alguns minutos. Eu não rezei, não pedi perdão. Apenas disse o que não consegui dizer naquela noite. Você não está mais sozinho. E pela primeira vez em anos eu senti paz. Não sei se aquele menino um dia teve nome. Não sei se ele continua lá ou se finalmente encontrou uma saída. O que sei é que há estradas no México que não aparecem nos mapas, caminhos que não te levam a um destino, mas sim a uma memória que se recusa a morrer, a um eco que apenas espera ser ouvido uma última vez. É curioso como certas memórias ficam marcadas na gente. Às vezes, o medo não vem de algo que a gente vê, mas de algo que a gente sente. Ou, como no meu caso, algo que a gente cheira. Foi em março de 2009 que conheci Eduardo. Eu tinha acabado de fazer 27 anos e trabalhava como técnico em telecomunicações. Naquela época, a gente fazia inspeções em torres de transmissão em áreas rurais. O projeto já tinha nos levado por metade do país, mas naquela semana a gente precisava cobrir uma torre isolada nas colinas perto de uma cidade no interior de Puebla, no México. Em teoria, era uma visita rápida, checar a base da antena, ver a alimentação elétrica e garantir que os dados de satélite estavam chegando sem interferência. Me colocaram para trabalhar com Eduardo. Ele era mais novo que eu, falava bastante e tinha aquele tipo de humor que fica chato quando a gente já está cansado. Saímos de Tehuacán ao meio-dia em uma picape da empresa. Mesmo conhecendo bem aquela parte do país, eu nunca tinha ouvido falar na cidade para onde a gente estava indo. Quando chegamos à bifurcação, pegamos uma estrada de terra que passava por mato seco e colinas que pareciam se repetir sem parar. Não vimos carros, só um par de burros soltos e algumas casas espalhadas. A torre,
que era a Torre B412, devia ficar no alto de um pequeno planalto a pouco mais de 5 quilômetros da cidade. Ao passarmos pela entrada, notamos que a placa tinha sido pintada à mão, com letras tortas. Embaixo, alguém tinha pendurado um ramo de folhas secas amarradas com um laço vermelho. Eduardo comentou que era coisa de feitiçaria e deu risada. Mas eu sabia que esses detalhes não são colocados sem motivo. Chegamos na cidade por volta das 14 horas. Era um lugar pequeno, com ruas de terra e telhados de zinco. A primeira coisa que notamos ao sair do carro foi o silêncio. Não era o silêncio comum de cidadezinha, mas um silêncio contido, tenso. Tinha gente nas casas, mas ninguém saía. Eles nos olhavam das janelas. Um par de crianças atravessou correndo uma rua, mas nem chegaram perto. Eduardo deu de ombros, indiferente. Eu senti um arrepio na nuca. Procuramos as autoridades locais, mas só encontramos uma senhora idosa em uma lojinha que também servia como restaurante simples. Perguntamos a ela o caminho para a torre e se era seguro passar por lá quando a noite chegasse. Ela nos olhou com uma mistura de pena e aviso. Disse que o caminho era bom, mas que a gente não devia estar lá quando a noite chegasse. Eduardo riu. Eu não. Subimos até a torre sem problemas. O equipamento estava funcionando. Fizemos as checagens básicas, tiramos fotos, medimos o sinal. Quando terminamos, o sol já estava se pondo. Ainda tínhamos que fazer o mesmo caminho de volta, 30 minutos em ritmo lento. Decidimos não parar mais e voltar para a cidade para jantar antes de seguir para Tehuacan. No meio do caminho, notamos que a brisa tinha um cheiro diferente, não de terra ou fumaça, mas de copal. Um cheiro forte e denso, como se alguém estivesse queimando incenso bem na nossa frente. Olhamos ao redor, mas não tinha nada. Só mato e uma pequena cruz de madeira fincada na beira do caminho. Eduardo parou. Me perguntou se eu também estava sentindo o cheiro. Eu disse que sim. Nesse momento, a gente ouviu outra coisa, uma espécie de canto abafado. Era como um murmúrio rítmico, sem palavras claras, que parecia vir do mato. Não tinha vento, mas as árvores lá longe se mexiam como se algo estivesse andando entre elas. Algo que a gente não via. Aceleramos o passo. De repente, Eduardo tropeçou e caiu. Eu ajudei ele a se levantar. Quando ele limpou as mãos, notei que tinha algo preso no pulso dele. Era um laço vermelho amarrado com um nó. Não estava lá antes. Eu não fazia ideia de como tinha aparecido. Eduardo ficou pálido. A gente não disse nada. Ao chegar na cidade, voltamos ao restaurante. Perguntamos à senhora se tinha alguma cerimônia naquela noite. Ela disse que não, que os cantos que a gente ouviu não eram de ninguém vivo, que às vezes quando alguém se perdia no mato era porque estavam chamando, que se a gente ouvisse algo de noite, não era para responder, mesmo que fosse uma voz conhecida. Aquela noite, a gente decidiu dormir na cidade. Eu não queria mais dirigir no escuro. Nos deram um quarto em uma casinha a poucos passos da praça. Um quartinho simples, sem luz elétrica, só com um lampião a gás. Tentamos dormir em silêncio, cada um em um colchonete no chão. Na meia-noite, Eduardo me acordou. Disse que tinha alguém lá fora. Eu me levantei e fui até a janela. Vi uma silhueta. Um homem parado na frente da casa, imóvel. Ele estava ali com a cabeça abaixada, como se estivesse esperando algo. O cheiro de copal estava forte. Fiquei olhando o homem da janela, sem coragem de me mexer. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas a postura parecia antinatural, rígida, como se ele não estivesse respirando. Ele usava um chapéu de palha velho e parecia estar envolto em um xale escuro. Eduardo se levantou atrás de mim e, ao ver a figura, deu um passo para trás. "Quem é?" ele sussurrou. Eu disse que não sabia e que era para ele não fazer barulho. Virei para pegar meu celular, mas não tinha sinal desde a tarde. Não tinha como avisar ninguém. Pensei em sair e confrontá-lo, mas algo no meu corpo se recusou. Não era um medo comum. Era como se uma parte muito antiga de mim entendesse que eu não devia cruzar aquela porta.
Ficamos parados por vários minutos, até que o cheiro de copal ficou mais forte. De repente, sem sair do lugar, o homem levantou a cabeça. Mesmo estando na sombra, a gente conseguiu ver os olhos dele. Não brilhavam, não estavam totalmente abertos. Era mais como se as pálpebras estivessem secas e meio fechadas, como se ele não estivesse vendo com os olhos, mas com outra coisa. Algo que nos atravessava, algo que sabia exatamente quem a gente era e por que estávamos ali. E então ele se foi. Não andou, não correu, ele simplesmente não estava mais lá. A gente não dormiu nada aquela noite. Na manhã seguinte, tentamos ir embora, mas a picape não ligava. Eu chequei o motor, a bateria, estava tudo em ordem. Não fazia sentido. Perguntamos a um rapaz que passou por ali se ele conhecia algum mecânico. Ele disse que tinha 1 a 10 quilômetros, mas que não estava disponível naquele dia. Ele se ofereceu para procurar um senhor, alguém que às vezes ajudava quando as coisas não funcionavam por outras razões. A gente aceitou. Já não sabíamos mais o que pensar. Perto do meio-dia, chegou um homem mais velho e curvado, com a pele marcada e a voz quase sem som. A gente explicou o problema do carro. Ele não pediu para checar nada. Se agachou, olhou para a frente da picape e então pediu para ver nossas mãos. Eduardo hesitou, mas acabou estendendo as dele. O homem notou o laço vermelho que ainda estava amarrado desde o dia anterior. Tentou desamarrar, mas não conseguiu. Então, tirou da bolsa dele uma espécie de pedra esculpida, passou sobre o pulso de Eduardo e murmurou algo que a gente não entendeu. O laço se soltou sozinho, caindo no chão como se nunca tivesse estado apertado. O homem o pegou com cuidado e disse: "Não era para você, mas já te pegou." A gente perguntou o que aquilo significava. Ele disse que nos montes próximos ainda havia quem praticava o amarrar de almas, que o laço vermelho não era um enfeite nem um acidente, era um sinal, uma promessa. E se Eduardo não se protegesse, alguém viria cobrar? Eu perguntei: "Quem?" Ele disse: "O que cheira a copal." Eu insisti para ele explicar. Ele disse que, há muitos anos, um feiticeiro do monte se apaixonou pela filha do curandeiro da cidade. Ela não quis se casar com ele e ele, ferido, jurou que ninguém a teria. Ele a fez desaparecer. Não há registro da morte dela. Só se diz que ela sumiu ao cruzar o caminho para o Planalto. Desde então, de vez em quando, alguém vê o homem do copal. Ele não aparece para todo mundo, só para quem cruza o monte com coisas na alma. Dúvidas, medos, silêncios. O amarrar é a forma dele de se aproximar. Se a conexão acontece, não tem volta. A pessoa vai ficando oca, lenta, até que o corpo não aguenta mais e a alma vai para o monte. Eduardo não quis continuar ouvindo. Ele se levantou e foi embora. Eu fiquei um pouco mais. Perguntei ao idoso se tinha como quebrar a conexão. Ele disse que sim, mas não naquela cidade, que a única forma era encontrar a oferenda original, o primeiro amarrar, a origem, que quem encontra a oferenda pode soltar o laço. Horas depois, a picape ligou. Ninguém soube por quê. A gente foi embora sem dizer mais nada, deixando a cidade para trás. Mas Eduardo nunca mais foi o mesmo. Por semanas, eu notei que ele estava distante, mais calado. Ele me confessou que sonhava com o xale escuro, com os olhos secos, com o cheiro de copal que sentia que estava sem ar, que a sombra dele se mexia quando ele não se mexia. Eu tentava minimizar, dizer a ele que tudo tinha sido uma sugestão, uma coincidência. Mas algo no olhar dele me dizia que ele já sabia que não era assim. Um dia, Eduardo me ligou. Disse que ia voltar, que precisava encontrar algo no monte, e desligou. Passaram vários dias sem notícias dele. Eu mandei mensagens, liguei, nada. Eu o reportei na empresa, mas como ele já estava para sair, ninguém pareceu levar muito a sério. Pensaram que ele simplesmente tinha ido embora sem avisar, mas eu sabia que não era assim. Chequei nossas rotas, os relatórios de inspeção, os pontos onde paramos.
Tudo apontava para um só lugar, aquela cidade. Eu voltei uma semana depois. Dirigi sozinho, sem avisar ninguém. Quando cheguei lá, a encontrei igual, empoeirada, silenciosa, parada no tempo. Desta vez, ninguém me olhou das janelas. Era como se já me conhecessem, como se soubessem por que eu estava lá. Fui até o restaurante. A senhora não estava mais lá. Uma jovem me atendeu, talvez a neta dela. Perguntei sobre Eduardo. Ela disse que sim, que tinham visto ele há alguns dias, que ele subiu no monte sozinho, que ninguém o seguiu, que isso não se faz. Eu perguntei por que não. Ela me disse, porque quem sobe com o laço não desce sem deixar algo. Eu voltei a subir o caminho. Desta vez não senti medo. Senti algo mais parecido com resignação, como se soubesse que não ia encontrar Eduardo, mas sim o que ele tinha deixado para trás. O caminho era o mesmo. O cheiro de copal voltou depois de um tempo. Não era brisa, era denso, como se estivesse vindo do chão. Eu passei de novo pela cruz de madeira e logo depois vi algo novo. Marcas na terra, como pegadas, mas incompletas. Como se alguém tivesse arrastado os pés sem levantar o calcanhar. Eu segui as pegadas. Elas me levaram até uma clareira no alto, onde a terra estava preta, queimada. No centro, havia uma figura feita de galhos com mais de 1,5 metros de altura. Um homem de braços abertos com um xale amarrado no rosto. Na frente dele, uma pequena oferenda, frutas secas, a foto de uma mulher antiga e no centro o laço vermelho. Eu reconheci na hora. Me ajoelhei, não por devoção, mas por exaustão. Pela primeira vez, eu senti que estava na presença de algo que não precisava se mostrar para ser entendido. Eu não vi fantasmas, não ouvi vozes, mas eu soube que Eduardo tinha chegado até ali, que não estava perdido, que ele tinha entregado algo em troca do silêncio dele. De repente, eu ouvi passos. Eu me virei. Um homem se aproximava por entre as árvores. Ele não usava chapéu, não tinha rosto. Estava coberto por completo por fumaça de copal. Eu não vi a pele nem os olhos dele, mas eu sabia quem ele era e o que representava. Não corri, fiquei parado. A fumaça me cercou e eu senti algo diferente. Não era ameaça, nem consolo. Senti que eles estavam me observando por dentro, procurando algo que talvez eu não soubesse que tinha. E então me deixaram ir. Quando voltei para a cidade, a jovem me olhou com estranheza. Me perguntou se eu tinha encontrado o que procurava. Eu disse que não, que o que eu tinha encontrado não era Eduardo. Ela apenas balançou a cabeça. Dias depois, eu recebi um pacote em casa. Não tinha remetente, só uma caixa embrulhada em papel grosso. Dentro tinha um caderno. Eu reconheci a letra de Eduardo. Era um diário. Folheei rapidamente e vi que quase todas as páginas estavam em branco, menos a primeira. Dizia, eu o vi. Não era o que eu esperava, mas também não era o que eu temia. Não tem volta, mas tem silêncio. Anos depois, eu ainda guardo esse caderno. Eu nunca soube quem me enviou. Não encontrei mais rastros de Eduardo. A empresa não voltou a atribuir inspeções àquela torre. O monte se fechou para a gente, como se nunca tivesse permitido que a gente estivesse lá em primeiro lugar. Com o tempo, aprendi que nem tudo que exala copal é sagrado. Existem lugares onde esse aroma não se eleva aos céus, mas emerge da terra, onde o que se queima não é incenso, mas lembranças. E onde se uma voz te chama pelo nome no crepúsculo, jamais responda, pois talvez não deseje conversar contigo, mas apenas tomar emprestado algo que você já havia perdido. Em 2015, eu trabalhava como motorista de transporte particular para algumas empresas que faziam roteiros técnicos em áreas rurais. Meu serviço era levar grupos pequenos de engenheiros, agrônomos e fiscais para visitar lugares mais isolados, como barragens, plantações e laboratórios. Era um trabalho solitário, mas que pagava bem.
Em junho daquele ano, me mandaram para uma viagem de 3 dias para uma região agrícola que fica entre Achoapas, em Veracruz, e Huimanguillo, em Tabasco. A equipe que eu ia levar era pequena, só 4 pessoas. Me deram um guia com uma rota básica, com várias paradas técnicas. A região é complicada, os caminhos são mal sinalizados, tem uns trechos de terra batida e chove quase o tempo todo. Me avisaram para não pegar atalhos que não estivessem no mapa, para seguir o roteiro impresso, nada de usar GPS. Eu não levei muito a sério, e isso foi um erro. O primeiro dia passou sem nenhum problema. Passamos a noite em um hotel de beira de estrada, nos arredores de Achoapas. No dia seguinte, logo depois do meio-dia, o líder do grupo, um cara sério chamado Santiago, pediu para a gente desviar por uns quilômetros. Segundo ele, um conhecido tinha falado de uma plantação experimental que valia a pena conhecer. Ele disse que era uma comunidade fechada, mas que tinha um contato por lá. Eu fiquei com o pé atrás, mas não era minha decisão. Pegamos um desvio sem nenhuma sinalização. O caminho era de cascalho avermelhado, coberto de galhos e bem úmido. No começo eu pensei que fosse só uma estrada velha, mas conforme a gente avançava, comecei a notar umas coisas esquisitas. Cruzes de madeira a cada poucos metros, pedras entalhadas com uns símbolos estranhos na beira da estrada e montinhos de cinza perto das árvores. Um dos engenheiros, o mais novo, comentou que parecia chão de ritual. Santiago respondeu que aquilo era coisa do povo de lá, que não fazia mal. A gente continuou. Já estava anoitecendo quando chegamos numa comunidade meio espalhada, com casas de madeira, telhado de palha, sem luz, mas com uns caminhos bem abertos entre as árvores. Tudo era perfeitamente limpo, sem lixo, sem poeira. Parecia abandonado, mas a gente sentia que estávamos sendo observados. E era uma sensação bem forte. Fomos recebidos por um homem magro, sem camisa, com uma túnica cor de terra pendurada no ombro esquerdo. Ele não se apresentou. Santiago o cumprimentou como se já se conhecessem. Eles conversaram baixo. O resto do grupo ficou perto da caminhonete. Eu esperei dentro do carro sem desligar o motor. Pouco tempo depois, o homem os guiou por uma trilha no meio das árvores. Santiago me fez um sinal para eu ficar ali. Ele disse que demoraria uns 30 minutos, mas me orientou a não me afastar do veículo por nada. Eu não falei nada. Passaram 3 horas. A floresta foi ficando mais escura. A chuva começou a cair forte. Quando eles finalmente voltaram, pareciam diferentes. Não estavam feridos nem sujos, só mais quietos. Nenhum deles, nem mesmo Santiago, comentou o que tinham visto. O rapaz do grupo nem me olhou. Ele sentou no carro em silêncio, tremendo, apesar do calor que fazia. Quando eu comecei a voltar, percebi que o caminho tinha mudado. O que antes era uma estrada reta, agora tinha umas curvas fechadas, mais árvores, mais galhos. Eu parei por um instante. Olhei o GPS, que estava sem sinal. A bússola no painel não parava de girar. Um dos passageiros disse que aquilo era normal, que a estrada se ajeitava para não ser encontrada 2 vezes. Eu pensei que ele estava brincando, mas ele falou com uma voz totalmente vazia. Continuamos até que a floresta começou a se abrir. Ao voltar para a estrada principal, já de noite, Santiago me pediu para não falar sobre o desvio. Ele disse que não tinha registro e que era melhor que ficasse assim. Depois, me deu o dobro do pagamento combinado. Eu até quis reclamar, mas algo me segurou. Dias depois, um dos engenheiros me ligou em segredo. Ele me disse que o que eles tinham visto não era uma plantação experimental nem uma comunidade rural. Ele contou que o povo de lá seguia uns rituais antigos, que eles acreditavam que a terra tinha vontade própria e que só quem sabia interpretá-la podia sobreviver. Ele me pediu para não tentar voltar lá. Perguntei o que eles tinham feito exatamente. Ele respondeu que nem tudo pode ser contado em palavras, que o que mais tinha o afetado não foi o que viu, mas o que ouviu.
Eles falaram com a voz de alguém que já tinha morrido. Na semana seguinte àquele serviço, foi estranhamente silenciosa. Ninguém da equipe me procurou de novo. Também não me deram mais viagens, o que era bem estranho. Eu pensei que talvez tivesse quebrado algum protocolo ao permitir aquele desvio, mas ainda não entendia o que exatamente a gente tinha visitado. À noite, eu sonhava com o caminho se fechando atrás de mim, como se a própria terra se dobrasse e engolisse o que a gente tinha acabado de passar. Eu acordava suando, com a imagem do engenheiro mais jovem tremendo no banco de trás, martelando na minha cabeça. Tinha algo no olhar dele que me perseguia. Uma tarde, revirando uns papéis da viagem, achei um bilhete rabiscado numa das folhas soltas do roteiro. Não era minha letra. Era um rascunho feito à mão, um desenho mal feito da estrada secundária, com uma palavra escrita na beira, Loma Linda. Não tinha nenhuma comunidade com esse nome registrada na região. Eu procurei na internet, em mapas antigos, em registros do Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México. Nada. Parecia um nome colocado de propósito para não ser encontrado. Isso me motivou a procurar o engenheiro mais jovem. Demorei vários dias para achá-lo. Ele tinha se mudado de cidade. Tinha pedido demissão do emprego. Finalmente, consegui entrar em contato com ele por mensagem. Eu disse que precisava entender que lugar era aquele. Ele não me respondeu na hora. No dia seguinte, me mandou uma mensagem de áudio. Não vá procurar. Esse lugar gruda na gente, e se você for sozinho, não volta mais. A voz dele parecia mais velha, mais apagada, como se algo por dentro tivesse secado. Eu decidi tentar mesmo assim. Preparei uma rota parecida com a da viagem original, mas sem pegar os desvios improvisados. Eu tinha esperança de encontrar algo na estrada principal, mas parecia tudo diferente. As árvores tinham crescido mais. As estradas laterais estavam cobertas de mato, como se a natureza tivesse fechado tudo de propósito. Num trecho perto de onde eu lembrava do desvio, notei um atalho quase invisível, com uns galhos quebrados, como se um veículo tivesse passado por ali recentemente. Entrei na estrada de terra. A caminhonete balançava a cada pedra. Tinham-se passado 5 anos, mas tudo me parecia familiar. O ar úmido, o cheiro de terra fermentada, o silêncio pesado demais. Eu fui até que senti que o ambiente mudou. Não sei como descrever, mas o barulho do motor parecia se apagar dentro da cabine, como se a floresta absorvesse cada vibração. Foi aí que eu vi uma coisa, uma estrutura de madeira. Mal dava para ver entre as árvores, parecia uma torre de observação, mas sem nenhum uso aparente. Eu subi a pé por um barranco baixo e cheguei a um espaço aberto, onde reconheci uma cruz de madeira espetada no chão. Não era entalhada. Era uma cruz comum, mas algo na presença dela me deixou bem desconfortável. Atrás dela tinha uma espécie de altar improvisado com vasos quebrados, cinzas e restos de cera. Quando me abaixei para ver, escutei um murmúrio. Não era o vento, era uma voz humana, bem baixa, como se estivesse repetindo algo. Eu fiquei parado. O murmúrio se repetia num ritmo, sem palavras que eu conseguisse entender. Eu virei devagar, esperando encontrar alguém. Não tinha ninguém, só árvores, musgo e uma neblina que estava começando a se formar sem motivo nenhum. Foi aí que senti que eu era observado, mas não como a gente sente quando alguém está olhando de longe. Era mais profundo, como se a própria terra soubesse que eu estava ali. Eu voltei para a caminhonete com o coração acelerado. O caminho por onde eu tinha chegado estava fechado, literalmente, com galhos caídos e arbustos bloqueando a passagem. Não tinha vento para justificar uma mudança tão repentina. Eu dei ré a pé pela beira do caminho. A cada passo o chão parecia diferente. Eu me virei, empurrei galhos, tentei reconhecer a estrada, andei por horas. O GPS continuava sem sinal. O sol se escondeu e a escuridão daquela região não é como a da cidade. É total, preta, silenciosa. Eu passei a noite dentro da caminhonete sem dormir.
Eu escutava passos lá fora, batidinhas leves no teto, mas não tive coragem de olhar. Ao amanhecer, por um milagre, o caminho reapareceu. Eu não escutei galhos se mexendo, nem folhas farfalhando. Só abri os olhos e a passagem estava lá, limpa, como se nada tivesse acontecido. Eu voltei para a cidade mais próxima sem parar. Alguém me recomendou ir falar com um padre numa comunidade perto, que era conhecido por lidar com assuntos estranhos. Eu não sou religioso, mas fui. Contei com cuidado o que eu tinha vivido. Ele me olhou por um momento e me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. O que você encontrou foi um lugar de pacto. Ali as pessoas não rezam, ali a terra é quem manda. Eu perguntei, que tipo de pacto? Um antigo, muito antigo, dos tempos antes da linguagem, quando a dor era oferecida para que a terra continuasse a dar frutos. E o que eles querem agora? Eu perguntei. Nada de você ainda. Depois de falar com o padre, eu tentei deixar o assunto de lado. Voltei para casa, me ocupei com outras coisas e por um tempo pareceu que ia dar certo, mas bastaram alguns dias para os sonhos voltarem. Não eram como antes, agora eram mais reais. Eu andava pelo mesmo trecho da estrada de terra, mas dessa vez eu não estava sozinho. Atrás de mim vinha alguém, eu não via, mas sentia. A respiração, os passos, o farfalhar suave das folhas quando eram pisadas. Ele sempre parava quando eu virava, como se estivesse brincando com o meu medo. Uma noite, eu acordei com a marca de terra nos pés, como se eu tivesse andado descalço lá fora. Eu não entendia nada. Fechei todas as portas, instalei câmeras. Uma delas, a que filmava o jardim de trás, gravou algo que eu não consigo explicar até hoje. Por volta das 3 da madrugada, o sensor ativou. Vejo o jardim vazio por uns segundos. Depois, uma figura atravessa o campo de visão. Não dá para distinguir o rosto. Ela usa uma espécie de manto ou túnica, não anda, ela desliza. Ao chegar na beirada da imagem, ela para e mesmo a imagem sendo borrada, dá para notar que ela vira a cabeça em direção à câmera. Não faz mais nada. A imagem congela e perde o sinal. Desde então, eu parei de dormir em paz. Comecei a procurar mais sobre Loma Linda. Uma noite, num fórum antigo de exploradores rurais, achei uma publicação de anos atrás. Um homem mencionava ter escutado sobre uma comunidade na Serra Sem Registro, onde ainda se praticavam rituais para pedir proteção aos que cuidam da montanha. Eu escrevi para ele. Demorou 2 semanas para ele responder. A mensagem era curta. Se você já foi, não volte. Os que entram sozinhos são observados. Os que entram 2 vezes são perguntados. Na terceira, você não sai mais. Essa resposta me destruiu. Eu lembrei das palavras do padre, como se ele estivesse se referindo a uma dívida futura, como se o que eu tinha visto não fosse o fim, mas só uma apresentação. Quase sem pensar, decidi me mudar. Mudei de cidade, de emprego, vendi a caminhonete. Por um tempo, a vida parecia normal de novo. Eu falava para mim mesmo que tinha sido uma alucinação, um misto de cansaço e a minha própria mente me pregando uma peça. Mas no fundo, eu sabia que algo tinha me acompanhado daquela vez, algo que não ficou para trás. Numa sexta-feira à noite, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, só escutei a respiração de alguém, lenta, constante. Depois, uma voz apagada disse meu nome completo, como se estivesse lendo de uma lista. Eu desliguei na hora. Mudei de número, mas, naquela mesma semana, comecei a ver a figura em outros lugares. Reflexos em janelas, sombras em fotos, manchas no espelho do banheiro que pareciam um rosto, sempre embaçado, sempre em silêncio. Um dia, me chegou um envelope sem remetente. Dentro, uma única folha, um rascunho parecido com o primeiro, com uma linha traçada da estrada de terra até um ponto na floresta. No canto, escrito à mão, estava o seguinte: eles já sabem que você voltou. Naquele mesmo dia,
Eu vi o engenheiro mais jovem nas notícias. Tinham achado o corpo dele numa estrada de terra em Guerreiro. Não tinha sinais de violência, mas o rosto dele tinha uma expressão que nenhum jornalista soube descrever direito. Usaram palavras como surpresa ou confusão. Eu reconheci a feição. Era a mesma que ele tinha na noite da viagem, como se estivesse vendo algo que só ele podia entender. Depois disso, eu soube que não podia fugir, então mudei a minha estratégia. Decidi ir atrás da verdade, pesquisar de verdade. Comecei a buscar registros antigos, a falar com gente que trabalhou em pesquisa de campo, a ler sobre comunidades isoladas e descobri algo. Existem vários pontos no México onde as estradas parecem mudar, onde a paisagem não bate com os mapas, onde a vegetação cresce rápido demais, onde os moradores não olham nos olhos dos estranhos. Um desses pontos batia com a área que a gente tinha ido. Alguns antropólogos escreveram sobre zonas de dobramento territorial, onde não é a terra que se mexe, mas a percepção, onde o tempo não age da mesma forma, onde certas comunidades fazem ofertas não a santos ou a deuses, mas aos antigos donos da terra, entidades sem nome que não pedem fé, só obediência. E o que acontece quando alguém entra sem permissão? Segundo esses textos, a pessoa é marcada, não fisicamente, mas ela nunca mais se sente completamente sozinha. Às vezes, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Não foi uma ameaça, foi um aviso de que eles já tinham me visto, de que eu tinha passado por um limite do qual a gente não volta totalmente. Hoje, eu ainda dirijo, mas evito as rotas de serra. Se eu vejo uma estrada de terra cheia de mato ou um desvio sem sinal, eu acelero. Eu não tenho mais interesse em saber, porque algo me diz que, se eu voltar uma terceira vez, não será para sair, será para ficar. E dessa vez, não como visitante, mas como parte daquele lugar que não existe nos mapas, mas que existe na realidade de quem foi marcado por ele. Não existe herança que a gente escolha. Tem coisa que simplesmente chega na nossa vida e se instala, sem pedir licença. Em 1999, meu tio Alberto foi morar no altiplano mexicano, perto de uma cidadezinha chamada Matehuala. Ele comprou um terreno barato numa região isolada, a uns 40 minutos de distância. A propriedade ficava no meio de morros secos, com estradas de chão batido que pareciam não levar a lugar nenhum. Era um lugar esquecido pelo tempo, com casas de tijolos de barro, cercas de pedra e um ar empoeirado que grudava em tudo. Para Alberto, aquilo era uma espécie de refúgio. Ele queria distância da cidade, do passado e de tudo que tinha deixado em Monterrey. Eu tinha 19 anos quando o visitei pela primeira vez. Tinha acabado de terminar o ensino médio e estava perdido, sem saber que rumo tomar na vida. Minha mãe me sugeriu passar um tempo com Alberto, ajudando no rancho e pensando no futuro com calma. Eu topei na hora. Sempre me dei bem com ele. Era um cara na dele, mas muito direto, e o campo parecia ser uma boa opção para espairecer a cabeça. A viagem de Monterrey levou quase 5 horas. Dirigi meu carro velho, seguindo as instruções que ele me passou por telefone. A estrada para Matehuala era reta e sem graça. Mas o estranho começou quando peguei o desvio para o sul. O asfalto virou uma estrada de chão cheia de buracos e depois uma trilha de terra que parecia não ir para lugar nenhum. Dos lados só tinha mato seco e algumas árvores retorcidas. Quase não passavam carros por ali. Depois de 40 minutos, sem ver uma única casa, cheguei a uma área plana, cercada por morros baixos. Lá estava a casa do Alberto. Era uma construção simples, de paredes grossas e sem janelas na frente. Alberto me esperava na varanda, sentado numa cadeira de balanço. Me cumprimentou com um gesto da mão e entramos. Dentro da casa, o cheiro era de lenha queimada e terra. Tinha pouca mobília, uma mesa de madeira, uma rede pendurada e prateleiras com potes rotulados à mão.
Ele me deu água fresca e me ofereceu um quarto que usava como depósito. Passamos o resto do dia arrumando uns fardos de feno e à noite jantamos pão com queijo. Nada fora do normal até então. Só na segunda noite algo começou a me incomodar. Eu já estava deitado quando ouvi um barulho lá fora, como se estivessem arrastando algo pesado na brita. Espiei por uma fresta da porta e não vi nada, mas o barulho continuava. No dia seguinte, perguntei a Alberto sobre o som e ele só me disse que era burro solto que passava por ali, que eu não precisava me preocupar. Mas aquele som não parecia de cascos, parecia algo sendo empurrado, algo pesado e sem forma. E não foi só isso. Na terceira noite, um cheiro esquisito me acordou. Não era de fumaça nem de coisa podre. Era um cheiro doce, denso, como xarope velho misturado com cinza. Levantei para ver o que era. No quintal, vi uma figura curvada de costas. Parecia estar pegando algo no chão. Pensei que era Alberto, mas quando chamei, a figura não reagiu. Fui buscar uma lanterna e quando voltei e acendi, já não tinha mais ninguém. Só ficaram umas marcas na terra, como se fossem garras abertas e arrastadas. Alberto não acreditou em mim, ou não quis acreditar. Disse que, às vezes, o vento trazia cheiros estranhos de outras vilas, que era para eu não me meter nisso e nem ficar perguntando. Foi a primeira vez que notei uma mudança no jeito dele. Não era medo, era precaução. Durante o dia, o lugar era bem tranquilo. A gente trabalhava, cozinhava, saía para pegar lenha. Mas quando a tarde chegava, Alberto fechava todas as portas com trancas, apagava as luzes e deixava uma vela acesa na sala. Ele nunca explicou o porquê, só dizia que era costume do lugar. Uma manhã, enquanto caminhávamos por um riacho seco, ele apontou para uma área onde a terra estava mais escura. "Queimaram alguém aí?" falou sem emoção. "Foi há uns 2 anos. Um cara que veio de fora, igual você. Disseram que encontraram ele com sinais muito estranhos. Não soube o que responder. Perguntei se tinha havido alguma investigação. Ele apenas riu. Por aqui ninguém mexe com essas coisas." A partir desse dia, comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Ficávamos bem isolados. Só uma mulher de idade que, às vezes, passava para deixar pão ou ovos. Ela não falava muito. Usava sempre um chale preto e andava descalça. Uma vez, notei que os dedos dos pés dela tinham marcas de cinza. Perguntei a Alberto sobre ela. Me disse que se chamava Fernanda e que era para eu não olhar diretamente nos olhos dela. Não insisti, mas algo me fez seguir ela uma vez. Depois de vê-la sair do rancho com uma sacola de pano na mão, eu segui. Ela andou para o sul por uma trilha quase invisível. Fui atrás à distância. Caminhou por quase meia hora até chegar numa espécie de clareira cercada por cactos altos. Lá, outras 3 mulheres esperavam por ela. Não consegui ouvir o que elas diziam. Só vi que se sentaram em círculo e acenderam algo. Saiu uma fumaça densa e branca. Depois começaram a cantar. Não entendi as palavras. Eram sons estranhos, como se falassem numa língua muito antiga. Fiquei com medo e voltei correndo. Naquela noite, não consegui dormir. De madrugada, ouvi passos dentro da casa. Levantei e vi Alberto sentado na cozinha, com uma vela na frente dele. Estava chorando em silêncio. Quando me viu, limpou o rosto e me disse algo que nunca vou esquecer. Não se meta com elas. Não são bruxas, são outra coisa. Não rezam, não pedem, apenas fazem acordos. Perguntei se ele tinha feito algum acordo. Ele não respondeu, só me olhou com uma expressão pesada. Na manhã seguinte, Fernanda não apareceu. Também não voltou durante a semana toda, e o cheiro de cinza doce voltou a se espalhar pela casa. Foi aí que decidi ir até a vila mais próxima. Eu queria entender o que estava acontecendo, mas o que encontrei lá não me ajudou em nada. Pelo contrário, me fez pensar que Alberto já não era livre, e que talvez eu também não fosse mais. A vila não parecia diferente de qualquer outra na região. Tinha uma praça empoeirada, uma igreja sem sinos, uma mercearia e pessoas que evitavam falar com estranhos.
Estacionei o carro na frente da prefeitura, que estava fechada. O único que me dirigiu a palavra foi um senhor que estava sentado num banco, mascando algo como tabaco e cuspindo no chão. Perguntei se ele conhecia Fernanda. Ele não respondeu direito, só apontou para o norte com o queixo. Insisti mais um pouco, e então ele disse, quase num sussurro, para eu não falar o nome dela alto, que ela não vivia ali, mas entre lugares. Foi isso que ele disse, entre lugares. Não quis parecer mais chato, então fui embora. Mas no caminho de volta, passei em frente ao cemitério da vila e algo me chamou a atenção. Metade do terreno estava cheia de cruzes normais de cimento ou madeira, mas a outra metade não tinha lápides, só montes de terra preta como se estivesse queimada. Desci para olhar mais de perto. Os túmulos não tinham nomes. Apenas pequenas marcas em pedras, círculos, linhas cruzadas, triângulos incompletos, como se ninguém tivesse reclamado os mortos daquele lado. Quando voltei para casa, Alberto estava lá fora, cortando galhos secos. Me perguntou se eu tinha ido à vila. Confirmei. Ele não me deu bronca, mas dava para notar que estava bravo. Me disse que havia coisas que eu não devia mexer, nem com a mente, que se eu quisesse ficar mais tempo, tinha que respeitar os silêncios. Perguntei diretamente o que aquelas mulheres faziam. Não sei de tudo, disse ele, mas elas não buscam fé, buscam dívida. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Naquela noite, voltei a ouvir o som de algo se arrastando na brita, mas agora acompanhado de um assovio baixo, como uma respiração longa e controlada. Não tive coragem de olhar pela janela. Fiquei imóvel na cama até o amanhecer. Na manhã seguinte, Alberto me pediu para acompanhá-lo a um lugar. Caminhamos em direção ao morro atrás da casa, subindo por uma trilha quase invisível. Não conversamos. Depois de 1 hora de caminhada, chegamos a uma caverna pequena, quase uma fenda na rocha. Entramos com cuidado. Dentro da caverna havia uma espécie de altar. Uma pedra plana com manchas avermelhadas, cercada por ossos pequenos. Nas paredes, marcas parecidas com as que eu vi no cemitério. Alberto me disse que aquele era um lugar antigo, que já estava ali antes dos espanhóis chegarem, que os primeiros moradores tinham usado para guardar o que não devia andar solto. Enquanto ele falava, algo me chamou a atenção. Em cima do altar, preso na pedra, havia um tufo de cabelo trançado, escuro, amarrado com uma linha vermelha. Alberto me viu olhando e disse para eu não tocar. Essas coisas são os recibos, disse ele. Recibos de quê? Perguntei. De acordos. A gente oferece algo e elas dão algo em troca. Se a gente quebra o acordo, esse recibo se ativa. Perguntei se ele tinha feito um acordo. Ele não respondeu. Saímos da caverna em silêncio. Nos dias seguintes, tudo pareceu mais pesado. O ar, o calor, até a comida tinha um gosto diferente. Comecei a notar que Alberto ficava acordado a noite toda, como se estivesse esperando por algo. Na minha última noite lá, ele me pediu para não dormir. Elas vêm hoje à noite, disse. Não sei se por minha causa ou por sua causa, mas elas vêm. Acendemos velas e fechamos todas as portas e janelas. Por volta da meia-noite, ouvimos algo cair no telhado. Depois, vários passos lentos, como se estivessem se arrastando com peso. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo. Fiquei paralisado. Senti que o ar ficou mais denso, como se a casa tivesse se enchido de uma fumaça sem cheiro. Alberto se levantou, pegou uma figura de barro da prateleira e colocou em cima da mesa. Não entendi o que ele estava fazendo, mas notei que ele tremia. Então ele disse algo baixinho, como se estivesse repetindo uma oração antiga. Aos poucos, o ambiente voltou a se acalmar. Os ruídos pararam, as velas se acenderam sozinhas. A gente só voltou a falar quando amanheceu. Naquele mesmo dia, decidi voltar para Monterrey. Alberto não me segurou, só me deu uma pequena sacola, fechada com uma linha preta. Me disse para eu guardar no porta-luvas do carro e não abrir, acontecesse o que acontecesse.
No caminho, no meio do trecho entre o rancho e a estrada principal, encontrei um obstáculo. Pedras colocadas de propósito para bloquear a passagem. Desci para tirá-las e, enquanto fazia isso, senti que alguém estava me observando. Olhei em volta e, no meio do mato, vi uma mulher parada. Ela não se mexia. Usava um chale preto e estava descalça. Voltei para o carro sem tirar as últimas pedras. Dei marcha a ré e peguei outro caminho, mesmo que fosse mais longo. Cheguei em Monterrey antes de anoitecer. Guardei a sacola por anos. Nunca a abri. Uma vez, tempos depois, tentei queimar, mas ela não pegou fogo. Parecia que o fogo evitava ela. Coloquei numa caixa, junto com outras coisas que eu não queria ter por perto. Há 3 meses, me ligaram avisando que Alberto tinha morrido. Não em sua casa, mas numa cidade chamada Zacatecas. Me contaram que encontraram ele num hotel, com sinais muito estranhos, sem marcas de violência. As autoridades disseram que ele se engasgou, mas eu sabia que não era isso. Fui ao funeral. Não teve missa, só alguns conhecidos de longe. Ninguém da região onde ele morava apareceu. Uma mulher que eu vi de longe, usando um chale preto, observava tudo de dentro de uma picape estacionada na rua. Quando voltei para casa depois do funeral, a caixa onde eu tinha guardado a sacola estava aberta. Não tinha sido arrombada, só estava aberta. A sacola continuava lá, mas a linha preta que a fechava não estava mais amarrada. Desde então, toda noite eu ouço um assovio baixo perto da janela, como uma respiração longa e controlada. Desde o funeral de Alberto, minha rotina mudou completamente. Por fora, tudo parecia normal. Eu continuava trabalhando de casa, saía para fazer compras, falava com meus amigos, mas à noite algo diferente me rondava. Não contei isso para ninguém no começo porque tinha vergonha, mas comecei a ver sombras refletidas na televisão desligada. Não eram figuras humanas, eram mais finas, como galhos se mexendo de propósito. Às vezes, parecia que os braços dela se dobravam para trás. No início, pensei que era paranoia. Prometi a mim mesmo dormir melhor, parar de pensar naquela viagem. Mas o assovio voltava toda noite, sempre perto da janela da cozinha, sempre no meio da madrugada. Uma noite, criei coragem e fui para o quintal. Levei uma lanterna e uma faca de cozinha. Não encontrei nada, mas quando voltei, a porta estava aberta. Eu não tinha deixado assim. E na mesa da cozinha, sobre a toalha, estava o conteúdo da sacola que Alberto tinha me dado. Não lembro de ter aberto. Era uma pedra preta e lisa, como uma pedra de rio, mas com um símbolo gravado. Um círculo incompleto atravessado por uma linha, igual ao que eu tinha visto nos túmulos da vila. Ao lado, havia cinza, uma linha fina como cinza de cigarro. Comecei a procurar informações. Não na internet, mas em livros antigos na biblioteca da faculdade. Textos sobre vilarejos isolados do México. Alguns falavam das peticionárias, um grupo de mulheres de séculos passados que faziam promessas aos deuses antigos em troca de favores. Elas não eram bruxas no sentido que a gente conhece. Não faziam magias nem feitiços, só pediam e ofereciam. Diziam que o poder delas vinha de algo enterrado debaixo dos morros, algo que dormia e ouvia ao mesmo tempo. As peticionárias não falavam com palavras, mas com ações, deixando cabelos, sangue, unhas, terra, coisas pessoais. Os acordos não eram escritos nem falados, só entendidos. Um dos relatos falava de um viajante que encontrou uma delas enquanto cruzava uma região deserta. Ele ofereceu água e ela deu a ele uma pedra preta com um símbolo. Disse para ele não perder ou tudo que ele tinha se perderia junto. O homem morreu meses depois, num incêndio em que sua casa foi reduzida a pó. Ninguém encontrou os restos dele, só a pedra, que estava intacta. Quanto mais eu lia, mais claro ficava que a sacola que eu tinha era uma conexão. Não sabia se Alberto tinha me dado para me proteger ou para passar algo que ele não podia mais carregar. Uma noite, decidi fazer algo. Não sabia se era a coisa certa.
Só sabia que precisava acabar com aquilo. Fui para a serra, perto de uma cidade chamada Artiaga. Não era a mesma região, mas tinha morros e silêncio. Subi até o ponto mais distante que encontrei e cavei um pequeno buraco na terra. Coloquei a pedra e cobri com folhas secas e depois com terra. Não disse nada, não sabia o que dizer. Fiquei lá até que o vento mudou e comecei a sentir um cheiro fraco, como quando se queima incenso, mas mais amargo. Voltei para Monterrey e pela primeira vez em semanas dormi sem ouvir o assovio. Por um tempo, pensei que tudo tinha acabado. A pedra estava longe, enterrada, ninguém podia encontrá-la. Mas as coisas não se resolvem tão fácil assim. Um mês depois, um amigo do trabalho me convidou para um churrasco no rancho dele, perto de uma cidade chamada General Cepeda. Aceitei sem pensar muito. No caminho, enquanto dirigia por uma trilha solitária, vi de longe uma silhueta no meio da estrada. Era de noite. Freiei o carro. Quando cheguei mais perto, percebi que não era uma pessoa. Era um monte de galhos amarrados com linha vermelha, com uma trança de cabelo escuro no meio. Não tinha ninguém por perto. Não ouvi nada, mas senti uma pressão no peito. Desci do carro e tirei o objeto do caminho. Joguei no mato e continuei dirigindo. Naquela noite, durante a festa, um dos convidados, um cara mais velho, se aproximou e me perguntou se eu tinha pego a estrada velha. Disse que sim. Ele me falou que eu não devia passar por lá de noite, que há anos as pessoas comentavam sobre coisas que pediam para voltar. Disse que, às vezes, a gente pega caminhos que não se fecham só saindo deles, que a gente tem que dar algo para fechar a porta. Essa frase me fez pensar. Quando voltei para casa, chequei a caixa de correio. Dentro tinha um envelope sem remetente. Continha uma folha amarelada com uma única linha escrita à mão. O que foi dado não se devolve, apenas se substitui. Comecei a pesquisar mais. Encontrei um artigo numa revista de antropologia dos anos 80. Mencionava que os acordos antigos não eram passados por herança, mas podiam ser transferidos. Que, se alguém recebesse de propósito um objeto marcado, se tornava parte do acordo. Se a pessoa não usasse o favor recebido, deveria carregar o fardo. E se tentasse se livrar, só conseguia atrasar o pagamento. Pensei no Alberto. Talvez ele tenha me dado a sacola como uma forma de se livrar do peso, ou talvez tenha achado que estava me protegendo. Não sei. O que sei é que desde que enterrei a pedra, alguém a desenterrou, porque o assovio voltou mais fraco, mais constante. Voltei ao morro onde tinha enterrado, cavei no mesmo lugar. A pedra não estava mais lá. Não há registros oficiais da vila onde Alberto morava. Procurei mapas antigos, censos, registros de igreja. O mais perto que encontrei foi um povoado abandonado com outro nome. Talvez nunca tenha sido uma vila comum. Talvez tenha sido só um ponto de encontro, um lugar para entregar coisas. A caixa onde guardei a sacola agora tem algo mais dentro. Não abri. Não quero saber o que deixaram lá, mas às vezes ouço um barulho fraco, como se tivesse poeira se mexendo lá dentro, como se respirasse. Parei de convidar pessoas para minha casa. Não viajo mais. Não durmo mais com as janelas abertas. Há algumas semanas, uma vizinha me disse que à noite ela viu uma mulher parada em frente à minha casa, usando um xale preto. Você acha que é alguém me procurando? Perguntei a ela para não abrir a porta se ela um dia batesse. Existem coisas que a gente não escolhe herdar, mas que mesmo assim se instalam na nossa vida. E existem caminhos que não levam a lugar nenhum. Só a lembrança do que foi oferecido um dia.